Boa tarde, terceira semana do mês, né? Estamos aí quase na reta final do mês de fevereiro. E a nossa aula de hoje de língua portuguesa tem bastante coisa para ser assimilada, então fica ligadinho aí, tá? Hoje a gente vai trabalhar um gênero textual chamado poema visual. O que a gente costuma ver são os poemas comuns, né? Que tem versos, estrofes. E hoje a gente vai trabalhar com o visual, tá? Então, o que seria um poema visual? A poesia, né, é um texto em que o autor, ele, de certa forma, ele tem uma liberdade, né, de expressão. E dentro dessa liberdade de criação, ele pode estar utilizando o quê? A imaginação, tá? Sua liberdade é tanto para o conteúdo, ou seja, o que ele vai dizer, né? Então, ele tem uma liberdade para dizer aquilo que ele quer, certo? Quanto para a forma, que é a forma como ele vai transmitir aquilo que ele está querendo dizer. Então, para o escritor, para quem é um poeta, ele tem essa liberdade, e ele tem essa liberdade para o conteúdo, que é o que ele quer passar para o leitor, e também ele tem uma liberdade quanto à forma, né? Como é que ele vai passar isso para o leitor. E o poema visual é um gênero textual que tem esse diferencial, né? Por quê? Porque os poemas visuais são aqueles em que os sentidos são construídos por palavras e imagens. Ah, professor, não estou entendendo nada. Vai entender daqui a pouco. Então, diferentemente dos poemas convencionais, das poesias convencionais, que a gente tem verso, estrofe, aquela coisa toda, no poema visual eu tenho palavras que vão formar uma imagem, tá? E aí eu já vou te mostrar o primeiro exemplo de um poema visual do Sérgio Caparelli, tá? O Caparelli, ele é um mineiro, é jornalista também, tá? E ele escreveu vários poemas para crianças, tá? E ele reuniu aí suas poesias preferidas em vários outros livros, né? Todos dedicados ao público infantil. Eu acho incrível a forma como o Caparelli trabalha. E o primeiro poema que a gente vai ver é o Jacaré Letrado, que é esse aqui. Acho que dá para você ver direitinho. Olha só. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um jacaré formado pela palavra jacaré letrado. E aí, o que a gente pensa? O que é uma pessoa letrada, né? Uma pessoa letrada é uma pessoa instruída, uma pessoa que estuda muito. E o que seria um jacaré letrado, né? A gente vê que aqui a gente tem um jacaré que tem o formato de um... aliás, eu tenho a palavra jacaré letrado que vai formar esse poema, tá? E aí eu tenho as repetições da palavra jacaré, ó, que estão organizadas para dar forma a esse animal, certo? Então, aqui eu tenho um poema visual chamado Jacaré Letrado. O segundo poema é um poema bem bonitinho também do Caparelli, que é super interessante, eu acho ele o máximo. O que eu tenho aqui? Deixa eu ver se eu consigo te explicar melhor. Olha só, o nome do poema é A Primavera Endoideceu. Aqui eu tenho uma flor, né, formada por algumas palavras. Veja que nas pétalas eu tenho bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Isso remete muito àquela brincadeirinha que a gente fazia na infância, né? De pegar as pétalas das rosas e tirando, bem me quer, mal me quer. E aí, no meio, né, no miolo da flor, eu tenho o zunido das abelhas, ó. Zum, zum, que é onde elas captam o néctar. E aqui no caulezinho, eu vou ler, esse aqui, ó, da flor, diz assim: os meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavam de trás da cerca dos cílios. A primavera endoideceu. Então, vejam que aqui eu li da forma que eu quis. Até coloquei duas perguntas no quadro, né? Como é que eu leio um poema visual? Por onde eu começo? Não há uma ordem específica, tá? Não há um jeito específico de você começar. Não há uma ordem de leitura. O leitor ele pode optar por iniciá-la em diferentes pontos do poema. Vejam que aqui eu comecei pelas pétalas da flor, fui para o meio, depois li o caule e depois li
o título. Então, esse é um outro poema visual do Caparelli, tá? E agora, a gente vai pro poema visual 3, que é um poema do Cello, tá? O Cello de Barros é um outro escritor que também é artista plástico, tá? Ele tem uma grande atenção para a forma, né? Quando ele vai escrever um poema, certo? E como essas palavras elas vão estar dispostas, né, nesse poema. Eu acho o máximo esse poema do Cello, que é chamado Arroz com Feijão. Olha só. Eu tenho aqui a imagem de um prato, né? E nesse prato eu tenho a mistura, né? Arroz, feijão. E aqui eu tenho o garfo e a faca, né? Eu acho que simboliza muito, né, o prato brasileiro, que é o arroz e feijão, né? O prato mais tradicional do brasileiro. Então, aqui eu tenho cores em preto e branco, né? As palavras que vão compor esse poema é arroz e feijão. E vão formar, né, o arroz, feijão, que são as duas palavras. Elas vão ficando dispostas no poema de forma que forma um prato, né? O que é super interessante, tá bom? Então, só para recapitular, um poema visual é justamente um poema em que há uma liberdade, né? Tanto para o conteúdo quanto para a forma, né? Como é que o autor quer colocar, tá? Aquelas palavras, como ele quer distribuir aquelas palavras. Eu também vou deixar disponível para você outros poemas visuais para que você consiga observar, né? Então, eu tenho palavras dispostas de forma que eu formo um objeto, uma imagem, que também vai fazer, que vai ter relação com essas palavras que estão lá colocadas. E como é que eu posso ler, né? Isso aí quem decide é o leitor, como ler. Então, é um poema mais interessante de ser lido e bem legal, tá bom? Olha só, agora a gente vai fazer um diferencial, né? A gente viu o poema visual, né? Que é uma outra estrutura, tem um outro formato, e a gente vai voltar para o poema convencional. E aí eu trouxe um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é muito conhecido, né? Além dele ser conhecido, esse poema dele também é hiper mega conhecido, que é No Meio do Caminho, tá? Aí ele diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O que eu acho massa, né, desse poema do Carlos Drummond, né, que é um grande autor aí da nossa literatura brasileira, é que o sentido de pedra não é um sentido literal, que é o que a gente vai estudar quando a gente estiver vendo linguagem, tá? Quando ele diz assim: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, né? A retina é essa parte do olho que é responsável pela nossa, para que a gente possa enxergar, né? Para que a gente possa visualizar as imagens. Tão fatigadas, né? Na vida de minhas retinas, tão cansadas, né? Dos meus olhos tão cansados. Nunca me esquecerei que no caminho tinha uma pedra. Quando ele repete, né? No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, ele quer dizer o quê? Que na vida dele, tá? Que é o caminho, né? O caminho quer dizer vida, tá? Ele encontrou muitos o quê? Obstáculos, desafios, e ele nunca vai esquecer, porque provavelmente foi isso que fez com que ele crescesse. Falando da estrutura desse poema, né? Diferentemente do poema visual, eu coloquei até um trechinho aqui, ó. Esse é só o primeiro parágrafo, eu tenho dois, tá? Duas estrofes, aliás. Tenho duas estrofes, cada uma tem 4 versos, certo? E eu vou disponibilizar para você também numa atividade. Então, diferentemente do poema visual, aqui eu tenho uma estrutura mais linear, com versos e estrofes, né? E já no poema visual, né, eu tenho uma estrutura mais libertária, vamos dizer assim, mais livre, né? Eu tenho imagens que vão compor uma imagem que vai trazer o sentido para aquele poema, tá? Então, vejam aí a grande diferença entre esses dois, tá? Falando de apreciação, é uma coisa super importante quando a gente está lendo um texto literário ou alguma coisa, alguma obra,
um conto, um poema, uma poesia, seja lá o que for. Quando a gente emite uma opinião sobre uma obra literária, sobre um poema, sobre um texto literário, eu não posso apenas dizer eu gosto daquilo porque é bom, ou eu não gosto daquilo porque não é bom, tá? A avaliação que a gente faz de uma obra, de um conto, de uma poesia, de um poema, ela deve expressar o que você conseguiu compreender. Eu fiz uma leitura desse poema, fiz uma interpretação. Qual é a interpretação que tu consegue fazer para tu dizer se esse poema ele é bom ou ruim? Então não basta dizer que uma coisa é boa ou ruim se tu não fez esse momento de compreensão, esse momento de interpretação, tá? Então você precisa compreender e refletir sua experiência de leitor, né, com outras obras, fazer aí a ponte, as comparações, né? Então eu posso comparar uma obra com outra, isso falando de apreciação, tá bom? Agora a gente vai começar a trabalhar uma outra coisa que é justamente a linguagem. Agora, ó, falando da linguagem, tá? Anteriormente eu vinha falando sobre o sentido da pedra no poema de Carlos Drummond, né? Que a pedra ali simbolizava um obstáculo, né? Não necessariamente, não literalmente uma pedra. E aí eu tenho dois tipos de linguagem que a gente pode encontrar nos textos literários, no poema, poesia, principalmente nos textos literários, que é a linguagem denotativa e conotativa. Então, qual seria o sentido denotativo? O sentido denotativo é o sentido real, é o sentido literal de alguma coisa. Por exemplo, se eu disser assim, o pássaro tem asas e voa. Literalmente, o pássaro ele possui asas e ele voa, tá? Se eu digo, essa caneta é preta, então, de fato, ela é preta, né? Literalmente, ela é preta e é uma caneta. Então, esse seria o sentido denotativo, é o sentido real, é o sentido literal, tá? Então, eu não quero dizer nada por trás daquilo, é aquilo e pronto. Agora, a linguagem conotativa ou sentido conotativo representa uma palavra ou expressão que é usada no sentido figurado, certo? Então, o sentido aqui é figurado. Eu até trouxe uma frase que eu encontrei em uma notícia que dizia que a empresa, né, a Red Bull, que eu acho que foi até uma das fake news que a gente conseguiu trabalhar, que na verdade nem é uma fake news, que a Red Bull, que é uma empresa de energética, ela foi processada porque ela estava fazendo propaganda enganosa, dizendo que Red Bull te dá asas, né, que é o slogan da propaganda. E aí a empresa foi processada porque disse que a empresa fez propaganda enganosa, quando na verdade, quando eles dizem assim, Red Bull te dá asas, né, ou Red Bull te dá asas, isso aí é no sentido figurado. Ele não está querendo dizer que você vai tomar um energético e vai literalmente sair voando, não, né? Então essa frase ela foi utilizada no sentido figurado, ou seja, vou tomar um energético e vou conseguir realizar todas as atividades do meu dia com energia, né, com coragem. Então foi isso que eles quiseram dizer, tá? Um outro exemplo que a gente pode dar da linguagem conotativa, né? Se eu disser assim, minha mãe está uma fera hoje. Eu quero dizer literalmente que ela é uma fera? Não, né? Eu estou dizendo que ela o quê? Está brava hoje. Ela está com raiva hoje. Se eu disser assim, meu irmão é um gato. Meu irmão é um animal? Não, né? Meu irmão é bonito, é lindo, né? Então eu utilizei a palavra gato. Então, a forma como eu estou colocando está no sentido conotativo, certo? E não no sentido denotativo, que é o sentido real e literal. Olha só, agora a gente vai finalizar a nossa aula hoje com a parte gramatical, tá? E hoje a revisão é sobre pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Foi algo que a gente conseguiu ver, vocês conseguiram ver no ano passado. Olha só, na aula passada a gente já começou a falar um pouquinho sobre o verbo, vimos qual é a importância do verbo, vimos as formas nominais do verbo. A gente sabe que os tempos verbais que a gente tem são o presente, o pretérito, que é a mesma coisa que passado, e o futuro. E hoje a gente vai revisar justamente os 3 tipos de pretérito
do indicativo, tá? Que a gente tem um subjuntivo e imperativo que a gente vai estudar em outro momento, tá? Então, olha só. O que seria o pretérito perfeito? O pretérito a gente sabe que é o passado. Então, todos esses verbos vão indicar uma ação no passado. Tanto o pretérito perfeito, quanto o pretérito imperfeito, quanto o pretérito mais que perfeito. Agora, como eles têm nomenclaturas diferentes, obviamente, eles vão ter colocações diferentes, né? O importante é que vocês analisem o contexto, né? Onde aquele verbo está sendo colocado para vocês verem se está no pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. O pretérito perfeito é o pretérito convencional, né? É o passado momentâneo. É usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Então, esse aqui é o mais comum, certo? Então, essa ação ocorreu num determinado momento do passado. E aí eu trouxe um exemplo. Eu comprei esta jaqueta semana passada. Então, o verbo comprar aqui, ó, ele está no pretérito perfeito. Por quê? Ele está indicando uma ação que ocorreu num determinado tempo do passado, num determinado momento, perdão, do passado. Eu comprei esta jaqueta semana passada. Aí aqui embaixo eu trouxe outro exemplo, né? Você pediu uma pizza? Então, ó, a pessoa está perguntando se a outra ela pediu pizza, tá? Esse verbo pedir também está sendo usado no pretérito perfeito, está indicando uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Então, aqui eu tenho o verbo comprei e pediu, pretérito perfeito. Vamos para o pretérito imperfeito. Se refere a um fato ocorrido no passado, também, assim como no pretérito perfeito. E qual seria o diferencial? No pretérito perfeito, essa ação no passado ela não foi completamente terminada, tá? Então, eu tenho uma ideia de continuidade, certo? Então, é como se aquilo pudesse continuar, por exemplo. Então, eu tenho uma ação no passado, só que ela não foi completamente terminada. E aí eu trouxe, né? Eu fazia balé quando era criança. Eu até coloquei aqui embaixo. Então, o verbo fazer, ó, que está aqui no pretérito imperfeito, eu fazia balé quando era criança. Nada pode dizer que eu continuo fazendo balé. Estou dizendo que eu fazia balé quando era criança. Subentende-se que eu já não sou mais. Pode ser que eu faça balé, pode ser que eu não faça. Por isso a ideia de continuidade, né? É uma ação que não foi acabada, que não foi finalizada. Eu fazia balé quando era criança, então eu subentendo que talvez hoje eu não faça. Ou talvez até essa pessoa possa fazer, mas não é algo concreto. Então, recapitulando. Pretérito perfeito, a ação que ocorreu num determinado momento do passado, que é o pretérito momentâneo mesmo, mais comum. E o pretérito imperfeito é uma ação, um fato que ocorreu no passado, mas que não foi completamente terminado. Por isso dá essa noção da gente de continuidade. Certo? Ah, professora, pretérito perfeito, ok. Pretérito imperfeito, beleza. E o pretérito mais que perfeito? O que é que acontece com o pretérito mais que perfeito? Eu também tenho uma ação no passado, óbvio, né? É óbvio, isso é óbvio, tá? Só que essa ação no passado ela é usada para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Então, eu tenho uma ação, tá? E o pretérito perfeito ele vai indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada, certo? E aí eu trouxe um exemplo bem legal. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Para a água transbordar da banheira, ela deve ter feito o quê? Ligado, né, lá a torneirinha para aquela banheira encher. Então, eu tenho uma ação que já ocorreu antes, tá? Então, aqui eu tenho o verbo transbordar, ó. Transbordara está no pretérito mais que perfeito. Então, aqui eu tenho uma ação, certo? E eu tenho uma outra ação antes dela. E aí eu trouxe outros exemplos, né? Quando eu digo assim, eu comia um sorvete todos os domingos com a minha avó. Esse exemplo aqui, ele cabe no pretérito imperfeito,
que é aquele em que o fato ocorreu no passado, mas que não foi completamente terminado, né? Eu comi um sorvete todos os domingos com a minha avó. Então, o verbo comer aqui, ó, que tá comia, indica que esse rapaz, essa moça, comia sorvete todos os domingos com a avó. A gente não sabe se ele continua a fazer isso. Agora, já essa frase em cima, ó, tomara que eu seja escolhido. Então, o verbo aqui, ó, tomara, ele tá indicando o quê? Que houve alguma coisa antes, né? Tomara que eu seja escolhido. Escolhido pra quê? Será que essa pessoa passou por uma seleção? Por alguma coisa? Escolhido pra quê? Então, tem alguma coisa que vem antes ou que venha depois, né? Pode ser que essa pessoa vá passar por um processo seletivo. Então, pretérito mais que perfeito usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação, ok? Então, isso aqui é uma revisão, basicamente, do que a gente já trabalhou ano passado. Bem, é isso aí, tá? Um grande beijo. As atividades estarão disponíveis aqui em PDF. E você copia no caderno, responde e me envia. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.